são 6 estratégias para dominar o mundo, né? Que é o que a gente gosta de fazer. E o primeiro, gente, eu vou contando aqui um pouco da história e o que a gente foi implementando para construir o que a gente tem aqui hoje. E tudo começou com a nossa primeira dica importante que eu tento implementar em todos os projetos. Mensagens com maior quantidade de rapport significa mais conexões. Rapport é quando aquela pessoa que está do outro lado se identifica com você. Então, é importante para ela entender que, apesar de você estar lá, você veio do outro. E se aquela pessoa veio do mesmo lugar que eu vim, poxa, eu também posso chegar lá. Então, eu comecei, toda essa jornada com a educação quando eu ainda tinha 17 anos. Estava me preparando para o pré-vestibular. E eu queria entrar numa faculdade no Brasil que se chamava UF. E naquela altura, estava na moda páginas do Facebook que se chamava UF da Depressão. Então, tinha a UF da Depressão, dependendo da faculdade que você quisesse entrar, tinha a Faculdade da Depressão. E eu queria entrar na UF, procurei a página da UF, não encontrei. Não tinha a página da UF da Depressão, mas eu queria entrar para lá porque eu já queria saber os memes e as coisas que estavam acontecendo. Procurei, não encontrei, fui lá e criei. Então, eu criei a página da UF da Depressão. Aquilo começou a receber um monte de seguidores e bombou a página. Ficou com, 35 mil seguidores, o que era muita coisa para 10 anos atrás no Facebook. E aí eu parei e pensei, o que pode gerar mais conexão do que a UF? Para mim, fazia sentido, mas para as outras pessoas que estão indo para outra universidade, não. Então, eu fui lá e criei uma outra página, que se chama, porque ainda existe, Vestibular da Depressão. Alguém aqui já ouviu falar no Vestibular da Depressão? Legal, algumas pessoas. E quem ainda não ouviu falar no Vestibular da Depressão, já ouviu falar nos atrasados do Enem? Os atrasados do Enem foi um quadro que eu criei dentro do Vestibular da Depressão. Então, quando eu percebi que se eu tivesse um tópico que abraçasse mais gente, eu teria mais seguidores, há 10 anos atrás no Facebook, nasceu o Vestibular da Depressão, que hoje tem 2 milhões de seguidores. Mas há 10 anos atrás também tinha. Então, 2 milhões de seguidores no Facebook há 10 anos atrás é muita coisa. Com essa construção, a gente começou a ocupar outros espaços. Fomos convidados para alguns eventos. E aqui eu aprendi o segundo tópico importante, o segundo passo importante. E eu espero que esta apresentação faça vocês ganharem tempo, porque se eu tivesse ouvido falar desses pontos que eu trouxe aqui, se calhar eu tinha feito isso de forma mais acelerada. Eu fui fazendo, errando, descobrindo, fazendo, errando, descobrindo. O segundo ponto foi a força que havia na comunidade. Porque naquela altura, com a página do Vestibular da Depressão, aquilo não fazia grana. Era só like, era uma página de meme. Quando eu fechava uma publicidade, fazia uma divulgação de uma faculdade do Brasil, ninguém se matriculava, ou ninguém nem curtia aquilo, porque a galera queria meme. Então, eu pensei, como podemos transformar isso em dinheiro? Foi quando eu fiz uma primeira mudança, que é trazer a imagem do Igor para a página. Antes era um meme com a cara de um cachorro, assim, triste. E eu falei, não, vamos colocar a minha cara como se fosse a de um cachorro triste. E aí fizeram lá uma caricatura e tudo mais, e era usada a minha imagem. A partir dali, as publicidades começaram a aumentar, porque pessoas conectam com pessoas. Então, as marcas queriam uma pessoa que fosse responsável por aquilo. Não só isso, mas também os nossos eventos. Eu sempre gostei da parte de eventos. Nessa altura aqui, há 10 anos atrás, essa é uma foto no shopping Nova Iguaçu, com 3 mil pessoas na praça de alimentação do shopping, num domingo, 10 horas da manhã. Eu inventei uma coisa que era isso aqui, que era o aulão do Vestibular da Depressão. E, para quem é do Brasil, sabe que tem, geralmente, tem o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio no Brasil. É uma prova que todo mundo tem que fazer. Tem alguém aqui que não é brasileiro? Levanta a mão. Ok, 2 pessoas. Mas, então, você já sabe o que é o Enem, já sabe o que é o aulão, sim? Beleza. Inventamos o aulão do Vestibular da Depressão. E foi um sucesso. Os shoppings começaram a contratar isso. E a gente fez turnê no Rio, São Paulo, Salvador, levando o evento
do vestibular da depressão. Assim, eu convidava alguns professores que eram famosos ali na época, né, criavam conteúdo cantando e tudo mais, e essas pessoas participavam do aulão. E observem que as pessoas estão usando ali uma camisa, tá vendo? Foca na redação. Nós criamos a nossa linha de produtos personalizados e vendíamos também dentro desse evento, porque esse evento era gratuito e as pessoas levavam 1 quilo de alimento não perecível. Então, a gente fazia receita, 1, porque o shopping comprou o evento, e 2, porque a gente levava todo o nosso material de merchandising. A gente preparou várias camisas personalizadas. A que mais vendeu era uma camisa que tinha escrito: "Vou passando pela prova dando glória a Deus". Essa foi a que esgotava em todos os eventos. Graças à força da comunidade. Depois que a gente abriu essa porta, foi descobrindo novos caminhos a seguir. E aqui a gente tem alguns trechos desses eventos que aconteciam não só na praça de alimentação, como também em salas de cinema. Carla, vamos reproduzir esse do meio, por favor? Um trecho de como é que era o evento. Então, as pessoas compravam essa ideia do vestibular da depressão, de que a gente tem que ir para o aulão e vamos comprar camisa. Depois tinha também aqui na sala de cinema. Vamos dar play. Qualquer um? Não! Vocês não são qualquer um? Não! Vocês são aqueles, os próximos selecionados do vestibular 2019! Então, e pronto, com isso a gente foi chegar também na TV. Então, por 3 anos, eu fui convidado lá para o Teleton e ficava lá, conheci muitas pessoas importantes ali da TV, conheci o Silvio Santos também, e foi uma oportunidade super incrível que se abriu a partir dessas conexões, mas também a partir da educação. Isso aqui é interessante para as pessoas que estão conhecendo a história da Prepara Portugal agora, entender que tem uma história por trás e que tem um propósito em cada um dos passos que a gente faz. Mas, seguindo aqui na parte do empreendedorismo, eu preciso que passe. Pode passar? Essa foto aí era de um meet and greet. No evento também tinha meet and greet, e era o momento que eu ouvia o que os seguidores queriam, o que eles esperavam e tudo mais. Depois, aqui eu já dou um salto na história e vou contar para vocês como que isso se reproduz em escalas diferentes. E vocês também podem se ligar nessas oportunidades e aplicar ou no negócio de vocês, ou naquela oportunidade que você tem de ir trabalhar para alguma empresa que você quer muito. Ok? Aqui foi a mesma coisa. Procurei, não achei, criei. Quando eu cheguei em Portugal, eu fui logo convidado para participar de uma associação de brasileiros, né? Já me envolvi logo com as atividades que tinham lá, e nós percebemos, como associação, primeiro problema, as associações dos estudantes brasileiros, elas não se conheciam entre si. Então, só tinha as associações de cada faculdade, todo mundo dentro de uma faculdade se conhecia, mas um não conhecia o outro. Ali a gente criou uma coisa que foi o Encontro Nacional dos Estudantes Brasileiros em Portugal. Isso aí deve ter 6 anos atrás. E com essa dificuldade das pessoas se conectarem, mais para frente surgiu uma Associação Nacional dos Estudantes Brasileiros em Portugal. E eu fui desafiado pelo professor Sobrinho Teixeira, que é esse camarada aqui. Depois ele virou ministro de Ciência e Tecnologia de Portugal. Na altura, ele era presidente do Politécnico de Bragança, que foi onde eu estudei. E aqui junto estão os reitores das universidades do Brasil. Essa daqui é a Universidade de Aveiro, tem também reitor da Universidade de Coimbra, tem o prefeito da cidade, e a gente criou um projeto nacional numa cidadezinha desse tamanho, que é Bragança. Foi o mesmo esquema. Procurei, não achei, criei. E assim foi com o Estude em Portugal. Procurei, não achei. Espera lá, de novo. Procurei, não achei? Isso. Pô. Por quê? Eu comecei a perceber que as pessoas na associação tinham um amparo da associação, que era para os estudantes que já estavam cá. Mas e as pessoas que não tinham auxílio e estavam ainda no Brasil querendo mudar para Portugal? Eu comecei a divulgar as faculdades no vestibular da depressão, e logo, nos meus primeiros 6 meses, que era só para ser um intercâmbio, eu já estou aqui há 9 anos,
Porque o reitor da faculdade me convidou para ficar. Convidou a Estúdio em Portugal para ocupar um espaço na faculdade, uma sala, que era da incubadora das empresas da faculdade. E ali nasceu o Estúdio em Portugal, há 9 anos atrás. Procurei, não achei, criei. A partir do Estúdio em Portugal, nós começamos a impactar várias pessoas. Mas o meu plano era não ficar só em Bragança. Eu criei o Estúdio em Portugal para ser uma plataforma que representasse todas as universidades portuguesas no mercado brasileiro. Tentamos, e isso não estava acontecendo. Foi o momento que eu aprendi aqui o terceiro passo importante. Falar o que tem que falar, para quem tem que ser falado. Não adianta eu falar uma coisa, não adianta eu falar inglês para quem só fala francês, né? E o que aconteceu aqui? Eu tinha vários números, né? Tinha 21 milhões de impressões, né? Está aparecendo ali, 21 milhões de impressões, 1,2 milhões no nosso canal do YouTube. Isso aqui é no ano de 2023, 2018 a 2023, o que era muita coisa, né? Isso aqui é ali nos primórdios da pandemia, né? Antes da pandemia. E eu apresentava isso para os reitores das faculdades, e eles falavam, não, isso não vai funcionar. Você vender a minha universidade pelo Instagram, isso não vai funcionar. Então, eu percebi que eu estava falando uma coisa que não interessava para ele, porque aquele camarada não acreditava no Instagram e ia vender a faculdade dele. Não adiantava eu insistir naquilo. Então, eu tive que fazer um ajuste de rota e falar o que tinha que ser falado para quem queria ouvir. Então, eu percebi que o que eles queriam ouvir era mídia. Eles queriam entender a relevância, não importa quantos seguidores você tem numa rede social que ele não usa. Então, foi quando nós fomos atrás dos grandes veículos de comunicação para poder contar o trabalho que nós estávamos a fazer. É engraçado que hoje, no Estúdio em Portugal, a vinheta, né, que existe desde sempre, ela diz, transforme a sua vida, espalhe para geral, estude em Portugal. Então, primeiro você tem a transformação, depois você evangeliza as outras pessoas e depois a marca nasce. E foi o que a gente começou a fazer, contando para os veículos de comunicação. Mudamos o discurso para quem ia financiar o nosso projeto. E aí, sim, começou a dar resultado. 120 mil euros por ano. Essa foi a pesquisa que nós fizemos quando a gente começou a ouvir todos os estudantes que estavam vindo pelo nosso canal. A proposta do Estúdio em Portugal era um negócio B2B, onde as universidades pagam, de um lado, a contratação de um plano de mídia, recebem uma série de produção de vídeos e redes sociais, e o estudante que precisa entrar na faculdade tem acesso a esse conteúdo de forma gratuita, porque quem pagou foi a universidade. Era um plano B2B. Só que a gente não ouvia o estudante que se matriculava para a universidade. E a universidade, claro, também não tinha esse controle. Portanto, nós começamos a ouvir esses estudantes e descobrimos que, em um ano, 2022, que foi o início dessa pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado, 207 candidatos aprovados em universidades portuguesas através do Estúdio em Portugal. É um número de grande relevância para o cenário em 2022. Logo em seguida veio a pandemia e pronto, a necessidade da digitalização. Então, agora aquele reitor que não acreditava no Instagram, ele já não tinha mais caminho. Ele tinha que publicitar para o online. Então, nós começamos a ter diversos candidatos aprovados em diversas universidades, politécnicos, instituições públicas que começaram a acreditar no projeto. Ao mesmo tempo, naquele processo de escuta ativa, eu também fui escutar os nossos seguidores. Volta lá, por favor. E percebemos que os seguidores que estavam lá, as milhões de impressões que estavam tendo no Estúdio em Portugal, eles também queriam um atendimento mais próximo, eles queriam um atendimento mais humanitário. Então, por que não lançar o nosso programa de mentoria? E logo no segundo ano, batemos o nosso primeiro 1 milhão de faturamento. Merece uma salva de palmas, não é? E eu digo que essas palmas é para a equipe, principalmente da diretoria que vocês viram aqui, as meninas que receberam os quadros de 3 anos, porque elas estão lá desde esse processo, desde esse momento da história.
Então, a escuta ativa é fundamental. Quando eu chego aqui, falo que vocês vão receber esse formulário, e é para vocês preencherem ali, é porque a gente quer ouvir o que vocês estão achando dessa primeira experiência. Se vocês acharem que isso não vale a pena, não vai ter outra. Mas, se vocês acharem, a gente dá um jeitinho. Então, mais uma vez, a gente fez uma experiência super interessante, que é entendendo a força da comunidade. E quando o Estúdio em Portugal completou 3 anos, nós fizemos uma música, que não foi com ChatGPT, Danilo. Naquela época não tinha, mas foi uma seguidora também, que tinha vindo pelo Estúdio em Portugal, que era compositora, e ela ofereceu como presente para o Estúdio em Portugal. Eu achei muito nobre da parte dela. E, junto, nós também pedimos a todas as pessoas que tinham vindo pelo Estúdio em Portugal para que mandasse vídeo do processo de migração deles. E montamos um videoclipe que foi lançado no aniversário de 3 anos do Estúdio em Portugal. Vamos dar play. Prestem atenção na letra da música. Sonhos não precisam ser iguais. Sonhos não precisam ter fronteiras. Sonhos só precisam de uma chance para mudar uma vida inteira. Sonhos não precisam ter idade. Sonhos não são só sobre alguém. Sonhos é sobre ter uma vontade e voar na liberdade de se sentir bem. O seu sonho não precisa ser igual, nem ser pequeno ou perto. Se você sonha sem se assustar, não é esperto. O seu sonho é voar pra mais além, algo que é seu especial. Você sonha, você pode, você vem com a Estúdio em Portugal. Você sonha, você pode, você vem com a Estúdio em Portugal. Podemos parar aí, Carla? Eu vou para Portugal esse ano. Não, continua esse trecho aí, depois a gente para. Graças ao canal Estúdio em Portugal. É verdade. Vocês nos ajudaram desde o momento em que nós começamos o processo de planejamento, há um pouco mais de 1 ano. E agora nós recebemos a notícia essa semana que o Júlio foi colocado. Quando saiu o resultado, eu nem acreditei. Vocês me deram essa autonomia, sabe, sobre a minha candidatura. E não desista, porque é um sonho que você pode alcançar, você pode ter essa experiência. Nenhum lugar é longe pra sonhar e ninguém além de ti vai te impedir. Sonho pertence a quem se atreve a sonhar e quem persiste contra tudo desistir. O seu sonho não precisa ser igual, nem ser pequeno ou perto. Se você sonha sem se assustar, não é esperto. Essa é minha mãe. O seu sonho é voar pra mais além, algo que é seu especial. Você sonha, você pode, você vem com a Estúdio em Portugal. Você sonha, você pode, você vem com a Estúdio em Portugal. Você sonha, você pode, você vem com a Estúdio em Portugal. Eu não sei aqui quem veio já mudou pelo visto de estudo, eu imagino que deve ter muitas pessoas aqui nessa sala, mas quem viveu isso ou quem vive isso sabe do impacto que é você abdicar da sua família, você vir sozinho e você começar tudo do zero num país que não é o seu, onde tudo fica mais difícil porque você não conhece como fazer determinada coisa. Então, usar a força da comunidade com um propósito fez a gente chegar aonde a gente está. E é o que vocês também podem replicar no projeto de vocês, que é fazer tudo sempre com propósito.
Volta lá, por favor. O quinto ponto que eu gosto de fazer é prestar atenção nos detalhes. Então, vocês observaram que vocês receberam um kit. Receberam um kit, tem lá uma borracha, que é no formato do astronauta, que está com a identificação do evento, que tem um caderninho, que tem não sei o quê. Porque esse carinho é o que eu gostaria de receber se eu chegasse num evento. Caramba, eles pensaram nisso, eles pensaram naquilo. E a nossa equipe se esforça para fazer isso, porque é o que a gente gostaria de ter recebido. E o quinto que eu aprendo com isso é sempre, em tudo que vocês façam, entreguem mais do que vocês prometeram. E foi o que a gente sempre fez dentro da nossa jornada. E quando a gente pensa ali, os mentorados do Estúdio em Portugal, que vieram pelo estudo, pelas universidades, a gente fez um over-delivery, e faz, porque agora, próximo ano, vai ser o 4º ano que a gente faz, que é uma expedição para o deserto do Saara. Então, imagina, o camarada que está lá no Brasil, se preparando para Portugal, a gente fala, e quando você chegar aqui, a gente vai embarcar para a África, vai andar de dromedário, vai dormir no deserto, e ele, o quê? Nós vamos fazer isso. E esse daqui é a vinheta, a divulgação da última expedição que a gente fez. Levamos um grupo de 40 estudantes para o deserto do Saara para acampar com a gente lá. Isso não tinha sido prometido para ninguém, mas a gente entregou isso para eles. Vamos dar play, Carla? Últimas vagas para a nossa excursão para o Marrocos. Apesar do Marrocos ficar no continente africano, o que muita gente não sabe é que um voo de Portugal para lá dura menos de 2 horas. E, pasmem, 16 euros. E se viajar já é bom, imagina ir num grupo de estudantes brasileiros pra lá. 5 dias e 4 noites e custa apenas 220 euros. Já tá incluso o transfer do aeroporto, transporte em todos os dias, todos os hotéis com café da manhã, 2 jantares temáticos especiais, uma festa inesquecível no deserto e paisagens de tirar o fôlego. Experiências de andar de dromedário, fazer tatuagem de rena e até esquibunda nas dunas. É claro que eu já garanti a presença na viagem e você também. E a melhor parte é que para fazer a reserva você só precisa pagar 70 euros, o restante você paga no dia da viagem. Assim fica melhor ainda, né? Mas então corre porque as vagas são limitadas. Comenta aqui, eu quero, que eu te mando o roteiro completo e a gente já reserva a tua vaga. Quem aí ficou com vontade? Esse é o poder da comunidade. É as pessoas entenderem que, pô, aquilo é acessível, aquilo dá para fazer, pô, caramba, vai ser legal, eu nunca tinha pensado nisso. Então, vai implementando isso aí na jornada de vocês. E o quinto, uma coisa que, assim, é o jogo. Finja parecer até ser. É um bocado controverso isso, mas eu vou explicar. Se a gente quer acessar um ambiente, a gente tem que se comportar como aquelas pessoas que já estão dentro daquele ambiente. E quando você quer ser alguém, você tem que se comportar como aquela pessoa que você quer ser. Então, primeiro, você precisa iniciar a se comportar como aquela pessoa, para depois, de fato, você ser. E isso mora nos pequenos detalhes. Quer ver uma coisa que mudou a minha vida? E que eu aprendi com a Lu Marinho, que está aqui? Um dia eu falei assim, cara, eu preciso ter uma taça de cristal em casa. É uma coisa super básica, mas depois façam uma experiência. Provem um vinho numa taça de vidro, um vinho bom, e provem um vinho na taça de cristal. É totalmente diferente. E por que eu quis ter uma taça de cristal em casa? Porque eu fui na casa de Lu e as taças dela eram todas de cristal. Eu falei, nossa, esse vidro aqui, bati assim, falei, é diferente, que vidro é esse? Aí, cristal, Então, nesses detalhes que a gente vai entendendo onde a gente pode melhorar, onde a gente pode acessar, a partir dali não tem mais volta, você não aceita mais uma taça de vidro. Você só vai beber água numa taça de cristal, e eu não estou falando de taças aqui. Portanto, o finge aparecer até ser, para mim, é fundamental. É a sacada de mestre para que a gente evolua e vá para o próximo nível de conexões. E quando você está tocando o seu próprio negócio, você pode fazer isso de várias formas. Você pode ser o seu melhor funcionário. Hoje em dia, né, temos o ChatGPT, a gente nem precisa fazer sozinho, mas
Quando era o vestibular da depressão, o estudo em Portugal, lá no início, para conseguir aquelas matérias da Globo, eu escrevi um e-mail falando que eu era o assessor de imprensa da minha própria empresa. Eu sou assessor de imprensa da Estúdio em Portugal, estou encaminhando para vocês aqui uma informação, não sei o que, disse Igor Cerqueira, fundador da Estúdio em Portugal. E funcionou. Então, primeira dica, dentro desse contexto, seja o melhor funcionário da sua empresa, sem desculpas aqui. Segunda, a identidade visual forte, né? É preciso ter uma comunicação visual forte, interessante, atrativa. É um detalhe que faz toda a diferença. Você chegar e ter uma credencial, ter a logo do evento, ter não sei o quê. É importante esse detalhe. E terceiro, é escolher bem a mesa que você vai sentar. As pessoas que estão em volta de você, as pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você sai para tomar uns copos, até as pessoas que você sai para dançar no Fabric. É importante. Portanto, importante escolher bem as pessoas que estão no seu relacionamento. Beleza? Tá valendo a pena até aqui? E um quinto e último ponto que foi fundamental para esse nosso momento é escolher a bandeira pelo qual você vai lutar. A minha bandeira é a educação, mas junto dela tem um recorte muito importante, que é a educação na vida do imigrante. E quando eu percebo, né, tanto estando pelo lado do criador de conteúdo, pela jornada do Estúdio em Portugal, quanto do empresário, eu percebi que havia também aqui 2 pontos que não se conectavam. Foi quando a gente lançou um dos maiores projetos da minha vida, que eu tenho um carinho muito, muito especial, que é o Prêmio Estrela do Atlântico. Quem aqui conhece o prêmio? Boa. Bom sinal, porque a gente está trabalhando para fazer ele ser conhecido na Europa inteira. E eu conto com a ajuda de vocês. Porque é uma bandeira de reconhecimento da nossa comunidade. Eu quero que quando as pessoas falem assim, só podia ser brasileiro, seja para uma coisa boa. E eu conto com a ajuda de vocês, para a gente mudar esse contexto. Que vocês sabem que o pessoal fala só podia ser brasileiro, levei um golpe, só podia ser brasileiro. Mas a gente vai mudar isso, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês de primeira mão um save the date para a nossa próxima edição, que eu sei que tem umas pessoas aí super ansiosas com esta informação. Então, vou preparar para vocês esse break news. Carla, pode soltar. Nós vamos ocupar o palco mais bonito da cidade. Mas temos um desafio. 850 lugares. Vai, não, eu tenho certeza. Não tem plano B.
Já deu certo. Portanto, as indicações já estão abertas, prêmioestreladatlântico.com. Vocês já podem entrar para indicar os seus criadores de conteúdos favoritos, os seus empresários favoritos, porque a próxima edição vai ser uma celebração intergaláctica. Bem, essa é a nossa maior loucura que vai acontecer, portanto, eu gosto sempre de trazer aqui um próximo passo, um next step, e não é à toa que a gente agora contextualiza o nosso universo, prepara com Estrela do Atlântico, a gente está indo no foguete, né? Então, conto com todos vocês nesses próximos passos. Meu muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês num sábado à tarde. Ainda não acabou, temos aqui muitos palestrantes para passar por esse palco, mas sem vocês, isso aqui não existiria. Uma forte salva de palmas para todos vocês.